Olá você, como vai? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Tudo na doce paz de Cristo? Você continua se cuidando, não é? Parabéns para você, que Deus te abençoe e te guarde, a você e a todos a quem você ama, com quem você tem contato. Vamos aos nossos arrazoandos, que serão 6, sobre a lição número 9 da nossa editora Betel. O título da lição é A Soberania de Deus em meio às crises. Nosso primeiro arrazoando é sobre o título da lição. Deus é soberano. É Ele quem manda. Agora, interessante que no livro de Esther, o nome de Deus não aparece em momento algum. São 10 capítulos e em momento algum aparece o nome Deus. Isso quer dizer o que para mim e para você? Que não importa se o nome dele está presente ou não, é ele quem manda. Não importa se eu creio que ele existe ou não, é ele quem manda. Não importa se eu sinto a presença dele ou não, é ele quem manda. É claro que se eu creio nele, se eu sinto a presença dele, eu com muito mais facilidade vou perceber os seus feitos em tudo que está acontecendo. Agora, se eu não creio nele, se eu não sinto a presença dele, não quer dizer que ele não está agindo. Está sim, o tempo todo. Igual agora nesta pandemia. Mas Deus está agindo, viu? Está libertando, trazendo de volta os desviados, despertando a igreja, renovando as pessoas, fazendo com que as pessoas se voltem para Ele. O tempo todo, Deus é quem manda. Agora aqui, na história de Esther, alguns episódios deixam claro, quem manda. É ele quem coloca as pessoas certas nos lugares certos. Colocou Esther no palácio, colocou Mardoqueu depois como segundo no reino de Assuero, com propósitos. É ele quem dá o sono, é ele quem tira o sono. Você se lembra que Assuero perdeu o sono justamente na noite que antecedia o dia em que pela manhã Amã iria falar com ele para enforcar Mardoqueu. Exatamente na noite. No outro dia cedo, quando Amã chegou lá, todo empolgado para pedir a cabeça de Mardoqueu, Assuero honrou Mardoqueu. Foi por acaso aquela insônia? É ele quem direciona a leitura. Com insônia, Assuero poderia fazer tantas coisas, mas ele quis ouvir leitura das crônicas do reino. E você imagina o tamanho do livro das crônicas? Devia ser um bruto livro. Quem direcionou para que fosse lido diante do rei o que Mardoqueu havia feito para livrar o rei da morte? Foi Deus que direcionou aquela leitura. Nada acontece por acaso. Há um que direciona tudo, soberano. O dia que estava determinado para ser o fracasso do povo judeu, porque Amã, o amalequita, queria destruir todos os judeus das 127 províncias do reino, e aí ele lançou sortes, para matar todos os judeus. E foi um dia só. Em um dia iria acabar tudo. Naquele dia, como a lei dos medos e dos persas não se podia revogar, o dia que seria o dia da destruição dos judeus foi o dia da maior vitória dos judeus. Maior vitória.
Amã, que era um amalequita, era de um povo, Amaleque, inimigo dos filhos de Israel. Josué lutou contra Amaleque. Lembra? Quando Moisés tinha que ficar com os braços erguidos para que Josué triunfasse, foi contra Amaleque. Saul lutou contra Amaleque. E foi por não punir Amaleque como Deus queria que ele o punisse, que Saul foi rejeitado. Davi lutou contra Amaleque. Então era um povo inimigo do povo judeu. Amã estava com tudo planejado. Os planos de Amã foram totalmente desfeitos por Deus. A forca que era para Mardoqueu. Quem foi nela enforcado? Amã. O dia da destruição por Purim, a festa de Purim, que é uma das festas que é bem divulgada aqui no livro de Esther, que seria a destruição, foi a salvação. Que seria a derrota, foi a glória. Deus mudando planos dos inimigos do seu povo. Planos de derrota e dor para planos de vitória e gozo. É Deus quem manda ou não? É Deus quem direciona tudo ou não? É sim. Deus é soberano. É Ele quem decide o que vai acontecer. É Ele quem muda tudo em favor daqueles que nele esperam e que nele confiam. Nosso segundo arrazoando é sobre a beleza física a serviço de Deus. Esther era linda, uma rainha formosa. Naquele concurso de Miss, e foi o primeiro, de que temos história, pelo menos na Bíblia, o único, primeiro e único, ela ganhou de lavada aquele concurso. E Deus usou a sua beleza para colocá-la no lugar certo, porque Deus tinha um projeto para ela. É pecado buscarmos a beleza física? É claro que não. Para algumas pessoas é simples. É só tomar banho, usar perfume, uns penteados, Para outras exige um pouco mais. Algumas até precisam fazer plástica, precisam fazer uns reboques, uns chapiscos, Um reboco diferente. É pecado? Não. E quando se falava em beleza física, até pouco tempo, só se falava desta preocupação das mulheres. Mas desde os anos 90, nós temos agora os metrosexuais. É a fusão de metropolitano, da cidade e sexo. Ou seja, são homens da cidade, a rigor, excessivamente preocupados com a beleza física. Então, isso que antes era só para as mulheres, agora também é para muitos homens. Agora, a questão toda é a seguinte: é errado buscar beleza física e procurar ser o mais bonito fisicamente? Aparentemente? É claro que não. A questão é só uma. Isso não pode ser uma doença, uma coisa excessiva, descontrolada, algo que faça mal. Deixa de comer, por exemplo, porque se julga gorda, ainda que não seja. Algumas têm distúrbios, anorexia, por exemplo. E alguns homens que só ficam pensando na sua aparência física. Nós já sabemos, pela história de Davi, que o que importa mesmo para Deus não é o externo, não é a fachada, é o interno. É o que eu tenho aqui dentro. Aqui no mundo, para muitas pessoas,
o que importa é o externo. Mas para Deus, nunca o externo foi mais importante do que o interno. Então, pode ser lindo por fora, mas que seja muito mais lindo por dentro. Pode ser uma coisa inigualável por fora, mas que seja tão inigualável por dentro. Esther usou a sua beleza física para glorificar a Deus. Que eu e você tenhamos preocupação com a beleza física. É claro, repito, que para alguns é muito simples isso. É só um toque, um retoque, um penteado, um corte de cabelo. Para outros exige um pouco mais. Para mim mesmo eu acho que exige não é um pouco mais, é muito mais. Mas que eu e você sejamos instrumentos de Deus, com a nossa beleza física, ou com a nossa feiura física também. Eu já disse e repito, o que importa não é a estampa, não é a fachada. O que importa não é o que aparece externo. O que importa é o interno. Por isso, pessoas que não são tão abençoadas com a beleza física, como eu, podemos ser instrumentos de Deus. Agora, o triste é quando a pessoa é toda linda por fora e usa esta beleza para atrair o sexo oposto, para se sobrepor, para humilhar o outro, instrumento do diabo, para seduzir, provocar o adultério, a prostituição. Aí é tudo o que Deus não quer que a pessoa faça com a beleza física que ela tem. A beleza física pode ser um grande instrumento para que os planos de Deus se realizem e não instrumento do diabo para perversão, para sedução, para desonra. Nosso terceiro arrazoando é sobre a nossa posição no plano divino, no plano macro de Deus. Esther estava no palácio, tinha acesso mais fácil ao rei, não acesso a qualquer hora, a qualquer momento, mas ela era a única que tinha acesso ao rei. Quando Mardoqueu ficou sabendo do plano de Amã, ele logo falou com ela, olha, temos que tomar alguma providência, porque está tudo acertado e nós vamos todos morrer. E não pense você que porque você está aí no palácio, você será poupada, não. Porque quando descobrirem que você é judia, você vai morrer com todos nós. Mas eu não posso entrar na presença do rei a qualquer momento, a qualquer hora, não posso. Pois bem, e aqui está a chave de interpretação do livro de Esther. Mardoqueu disse para ela em outras palavras, não pense que você está aí por acaso. Não pense que se você não fizer o que cabe a você fazer, você vai sobreviver. Não pense que se você não fizer o que deve ser feito por você, porque só você tem este acesso ao rei, Deus arrumará um outro meio para livrar o seu povo, mas você também vai perecer. Você não está aí por acaso. Você está dentro de um projeto maior de Deus. Faça o que cabe a você. Ninguém está aqui por acaso. Você não é pai dos filhos que você tem, das filhas que você tem por acaso. Você não é filho dos pais que você tem, você não é filha dos pais que você tem por acaso.
Nada é por acaso. Nós não somos um acidente geográfico, um acidente do tempo. Aconteceu, pá. Não. Há um projeto de Deus, há um plano de Deus. E eu tenho que me situar neste plano para ver como que eu posso ser bênção e como que eu posso ser instrumento dele. Aqui eu quero contar uma história que eu vi faz muito tempo. Diz que em uma fazenda, o fazendeiro descobriu que havia ratos na fazenda. E aquilo não era muito comum por ali. Então ele pegou e falou com a esposa que iria comprar uma ratoeira para se livrar dos ratos. Um dos ratos ouviu o plano dele e ficou desesperado. E correu, foi falar com a galinha. Dona Galinha, me acode, o fazendeiro vai comprar uma ratoeira aí e eu estou frito. O que a galinha disse para ele? Mas o que eu tenho a ver com ratoeira, rapaz? Eu não sou rato. O problema é seu. Triste, o rato saiu dali e foi falar com o porco. Senhor porco, olha, está acontecendo isso e isso. Mas, rapaz, eu lá sou rato, rapaz. Esse problema você acha que é meu? Esse problema é seu, rapaz, se vira. O rato, mais desiludido ainda, foi falar com a vaca. Dona Vaca, me acode, olha aí a minha situação. Eu estou correndo risco de morte. E por falar nisso, sabia que não existe risco de vida? Existe risco de morte. Risco de vida, eu quero correr o tempo todo, é risco de viver. Eu não quero correr, é risco de morte, risco de morrer. Tá bom? Dona Vaca, eu estou correndo risco de morte. Olha aí. O que a vaca disse para ele? Mas, rapaz, mas o que eu tenho a ver com ratoeira, moço? O problema é seu. Tá bom. Algumas noites depois, de madrugada, a dona da fazenda, a esposa do fazendeiro, ouviu o desarmar da ratoeira. Tac! Ela, opa, pegou o rato. Foi lá verificar, mas tudo muito escuro, e ela com a luz muito fraca da vela, aproximou-se da ratoeira, e o que aconteceu? A ratoeira tinha pego o rabo de uma serpente venenosa. E quando a esposa do fazendeiro chegou ali para verificar o que a ratoeira tinha pego, foi picada pela serpente. Pronto. A correria, leva, morre, não morre, e leva daqui, leva dali, levaram para socorro, levaram para o hospital mais próximo, para o ponto de apoio de saúde mais próximo, e ela ficou lá. E foi tratada e com muito custo não morreu. Quando recebeu alta, voltou para casa. E aí, o que doente precisa? Comer canja. E canja é de galinha. Mataram a galinha para fazer a canja para ela. Ela melhorou mais ainda. Alguns parentes já vieram visitá-la. E aí, fazer comida para um pouco mais de pessoas. Quem foi que foi para a panela? O porco. O porco. Depois, quando ela ficou totalmente restabelecida, o fazendeiro deu uma grande festa. E aí, quem é que foi virar churrasco? A vaca. Tá vendo aí? A galinha não tinha nada a ver com a ratoeira. O porco também não. E a vaca também não. Olha aí, o rato ficou vivo. É que não existe problema que é só do outro. Não existem problemas que são só dos outros. Os problemas são nossos. E eu tenho que fazer o que eu puder para ajudar. Esther foi à presença do rei. Pediu que orassem por ela, que jejuassem por ela. E ela foi lá. O rei a aceitou.
E por isso, a sorte dos judeus foi mudada, porque Esther não se omitiu. Ela fez o que coube a ela fazer. Ela fez o que cabia a ela fazer. Eu e você também devemos fazer o que cabe a nós fazermos, para que o plano de Deus se concretize. Por isso, todos podemos ser instrumentos de Deus, dentro daquele raio de ação, dentro daquele grupo, daquela comunidade, dentro daquela sessão de trabalho, dentro daquela escola, daquela classe, daquela faculdade. Eu e você não estamos neste mundo por acaso. Deus conta com a nossa participação. E nós não podemos nos omitir de forma alguma. Quando alguém se omite, ele paga, outros pagam também. Quando alguém não se omite, ele é abençoado e os outros também são abençoados. Nosso quarto arrazoando é sobre uma pergunta milenar. Quem é que manda? O homem ou a mulher? No livro de Esther, nós temos mulheres fortes, mulheres poderosas. E usando uma expressão mais moderna, né? Mulheres empoderadas. Começa com Vasti. Não, eu não sou troféu para você ficar me mostrando aí não, rapaz. Eu tenho personalidade. Eu não sou uma coisa, um objeto, não. Ah, traga lá a rainha para todo mundo ver como que ela é linda. Eu não. Vasti pagou caro por aquilo, mas ela não foi. É claro que estava tudo dentro de um projeto de Deus, né, para que Esther entrasse no lugar dela. Mas Vasti foi muito forte, mulher forte. A mulher de Amã também é uma mulher forte, chamada Zeres. Ela deu conselhos a Amã, conselhos que não deveriam ser dados, mas deu. Foi ela que deu a ideia de Amã construir a forca para enforcar Mardoqueu. Olha, Zeres, uma mulher forte também, dando conselhos, marcando a sua presença. Não era um objeto, não. Pensava, planejava, mostrava seus planos. Olha, fez o que não deveria, mas uma mulher forte, Zeres. Temos outro exemplo de outra mulher forte, Jezabel. Jogava no time de Zeres, dando conselhos maus aos seus maridos, mas influenciando os seus maridos. O que não acontecia, ainda mais naquela época, uma época em que a mulher tinha muito pouco valor. E o melhor exemplo de mulher empoderada é Esther. Mulher empoderada. Ela é tão forte, teve uma personalidade tão marcante, que ela é, em alguns aspectos, comparada a Moisés. Moisés, um judeu no palácio, um judeu adotado, criado no palácio como príncipe, como rei. E Esther também, adotada por Mardoqueu, estava lá no palácio como rainha. E também ela, em alguns aspectos, é semelhante a José, o filho de Jacó, que estava em um país distante, em uma terra distante, e que fez muito para a preservação do povo de Deus. Olha que mulher forte, Esther. A questão não é ser forte ou ser fraca, ser empoderada ou não ser empoderada. É que, na verdade, não há quem manda. Mas você sabe que porque Vasti fez o que fez, depois Assuero lançou um decreto dizendo que quem mandava eram os homens.
A questão não é quem manda. A questão é o acordo, a harmonia, a sociedade. É quem dá um parecer melhor. Se o parecer melhor é da mulher, qual o problema? Ela está certa e eu estou errado. Se a melhor opinião é da mulher, qual o problema? Ela está certa, eu estou errado. Se ela sabe fazer melhor do que eu, ela é que vai fazer. Porque se eu for fazer, vai ser um desastre. A questão não é quem manda. A questão é um acordo. A mulher é uma adjutora. É uma comissionada. Ou seja, é uma que tem uma missão para ser desenvolvida junto com o homem. E o homem é aquele que vai, com a mulher, também realizar os seus sonhos, os seus projetos. Então não existe essa história de quem é que manda. Não, aqui em casa quem manda sou eu, o homem. Não. Aqui em casa quem manda é o Senhor. Aqui no meu trabalho quem manda é Deus. Na minha empresa quem manda é Deus. E eu estou aqui como instrumento dele para abençoar vocês, para ser bênção na vida de vocês. Aqui quem manda é quem tem a melhor ideia. Aqui quem manda é quem respeita o próximo. Aqui quem manda é quem valoriza o trabalho do outro. Aqui quem manda é quem busca o melhor para todos. E não aqui quem manda sou eu. E pronto, calado. Não. Quantas pessoas já fizeram assim e já quebraram a cara? Quantas pessoas fazem assim e estão quebrando a cara? Quantas pessoas farão assim e quebrarão a cara? Porque não existe esse negócio de quem manda. Existe respeito, consideração e junção, soma, para se realizar projetos humanos e projetos divinos. Então não é a mulher quem manda, não é o homem quem manda. Lá no caso de Acabe, quem mandava era Jezabel. Você sabe a tristeza que foi a vida de Acabe. Em outros lares, quem manda é o homem. E você sabe a tristeza que é aquela casa. Medo, pânico, pavor. Ninguém nem olha para o homem, é um monstro, é um bicho. Não. A questão não é quem manda. É que nós estamos aqui para juntos construirmos nossos sonhos e juntos sermos instrumentos de Deus. Esther, uma grande mulher. Uma grande mulher. Agora ela foi grande, não é porque ela foi linda, majestosa, não. É porque ela tinha o Espírito de Deus e ela foi usada por Deus. Zeres, uma grande mulher, mas não foi usada por Deus. Teve seu marido enforcado, seus 10 filhos mortos e depois de mortos enforcados. Olha, por causa daquele tipo de conselho que ela deu para o marido dela. Era para ela dizer para Amã, não se meta com esse povo, segue a sua vida, você é um homem honrado, eu te amo, nós juntos já conquistamos tanto, por que é que você quer se meter nisso? Deixa esse Mardoqueu aí, rapaz. Todos se curvam diante de você, só porque ele não se curva você fica nessa doença. Moço, veja o que nós temos e não aquilo que você quer ter. Já temos muito. O rei nos honra, é nosso amigo. Estamos bem aqui, nossa casa, nossos filhos. Olha, conselho da mulher sábia. E aí ela teria entrado na história ao lado de Esther, como uma mulher sábia. Agora, no mesmo reino, temos uma mulher sábia, Esther, e uma mulher estulta, Zeres. Quem foi que venceu? Esther, porque ela estava com Deus. Que eu e você sejamos
instrumentos de Deus sempre, a despeito de sermos homem ou de sermos mulher. E ai dos homens sem as mulheres, e ai das mulheres sem os homens. Formamos uma dupla que, com Deus, é simplesmente indestrutível. Nosso quinto arrazoando é sobre Assuero, que naquele tempo, um tempo de muitas guerras, de muitas conquistas, que as pessoas ganhavam por serem ferozes, por serem sádicas, por serem brutas, ele nos dá exemplos maravilhosos de generosidade. Assuero era um galã. Toda vez que ele se encontrava com Esté, falava: fala, minha rainha, qual é a sua petição? O que é que você quer? Eu te dou até metade do meu reino. Era um gentleman. Assuero ouvia os outros. Quando Vasti fez o que fez, ele ficou. Mas ele foi ouvir os conselheiros. Ele poderia já mandar matar Vasti. Não, não mata não. Ela perde o reino e você arruma outra para ficar no lugar dela. Ótimo! Assuero ouvia os seus conselheiros. Então vamos fazer um concurso aqui, embora os conselheiros tomaram toda a providência. Assuero ouvia seus conselheiros. Assuero ouvia a sua esposa. Quando Mardoqueu descobriu lá aquela rebelião que estava sendo começada lá por Bigtan e Teres, e Mardoqueu falou para Esté, Esté falou para ele, e ele ouviu a esposa dele. Assuero era um generoso rei. Ele aceitava o convite da mulher para ir jantar com ela, para ir almoçar com ela. Apesar de ser um homem tão generoso, ele tinha inimigos. E quem não tem inimigos? Há pessoas que são inimigas, minhas inimigas, suas inimigas, porque você é bom, porque eu sou bom. É claro que quando somos maus, temos mais facilidade de termos inimigos. Mas quando a pessoa é boa, também tem inimigos. O maior exemplo de que a bondade, a misericórdia, o amor provoca e conquista inimigos é o exemplo de Cristo. Quantos inimigos? Porque ele era bom, misericordioso. Assuero, uma vez só, não procurou conselhos. Foi quando Amã teve a brilhante ideia de, em um dia, matar todos os judeus e pegar tudo que eles tinham e dar para o rei. Era para Assuero, naquele dia, chamar seus conselheiros. O que vocês acham da ideia de Amã? O que foi que Assuero fez? Ele decidiu sozinho. E você sabe que quem decide sozinho, paga sozinho. Foi a hora maior dentro da história do livro de Esté que Assuero tinha que ouvir conselhos. E ele não ouviu. Decidiu por conta própria. E havia no seu reino, instituído por ele, que qualquer decreto assinado, carimbado pelo rei, era irrevogável. De modo que quando ele descobriu tudo por meio de Esther, ele não pôde revogar. Olha aí. Um homem tão inteligente, tão sensível, tão generoso, tão romântico e tão preparado para reinar. Um errozinho dele e uma catástrofe ia acontecer. De Assuero eu tiro: sejamos gentis, sejamos amorosos, sejamos galãs. Se você é casado, seja o mais galã possível com sua esposa.
dê a ela o seu reino todo e não apenas a metade. E vamos ouvir conselhos. Há um ditado que diz que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Mas você sabe que este é um ditado furado. Conselho é a coisa melhor que tem. E como ninguém pode pagar todos os conselhos, eles são de graça. Existem conselheiros pagos, mas a maioria dos conselheiros, é claro, a maioria absoluta dos conselheiros não recebem nada para nos aconselhar. O certo é que quem dá conselhos, conselhos bons, são instrumentos de Deus na nossa vida. Quem nos dá conselhos maus são instrumentos do diabo na nossa vida. Zeres foi um instrumento do diabo na vida de Amã. Jezabel, do diabo na vida de Acabe. Esther, instrumento de Deus na vida de Assuero. Os conselheiros de Assuero, instrumentos de Deus na vida dele. Precisamos ouvir conselhos. Tenhamos humildade para ouvir conselhos. Porque é aquela história. E aqui é um ditado que realmente é válido. Quem não ouve, cuidado! Vai ouvir, sabe o quê? Coitado. O sexto e último arrazoando é sobre a figura de Amã. Como é que pode um homem tão poderoso, um homem tão genial, porque ele chegou aonde chegou, porque ele era genial. Ele era um dos príncipes mais próximos ao rei, 127 províncias, e ele era que estava ali ao lado do rei. Um homem honrado, um homem que tinha tudo o que queria. Mas a amargura, a vaidade o destruiu. Era um homem que não tinha paz, porque alimentava ódio, rancor. Um homem furioso, um homem mau, um homem que tinha uma família maravilhosa, 10 filhos naquela época, uma bênção. Você se lembra de Jacó, que tinha 12, ultra abençoado, ele tinha 10. Um homem que tinha tudo para ser feliz, mas a amargura, o ódio o destruiu. Um homem sem paz. Tudo que tinha, na ótica dele, não valia nada se Mardoqueu não se inclinava diante dele. Mas qual o problema? Um velho doido, sei lá, que ficava lá na porta do palácio, como um mendigo, como um esfarrapado, sei lá. Daqui a pouco ele aparece lá vestido de cinza, sujo de cinza, todo esfarrapado. Isso é um doido. Aquele doido tirou a paz de Amã. E por causa de Mardoqueu, Amã perdeu tudo o que tinha. Perdeu a própria vida. Amã nos ensina que o mal que eu desejo para o outro pode vir para mim. Ele construiu aquela forca para quem? E quem é que foi naquela forca enforcado? Ele queria a destruição dos judeus em um dia. E quem é que foi destruído em um dia? Por isso, a recomendação bíblica de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos são os 2 maiores mandamentos. É o resumo de todos os mandamentos. Então eu vou desejar para você o que eu quero para mim.
O que eu não quero para mim, eu não desejo para você. Porque o que eu desejar para você pode vir para cima de mim. Então não fale dos outros. A maledicência é um perigo. Não fale dos filhos dos outros, você tem seus filhos. Não fale das filhas dos outros, você tem suas filhas. Não fale do ministério dos outros, você tem o seu ministério. Não se deixe impressionar por aquilo que você não tem. Ame aquilo que você tem. Não deixe o ódio, a amargura, o rancor entrar em seu coração. E como diz lá no livro aos Hebreus, que a amargura não se enraize dentro de mim e de você, porque isso vai nos levar ao caos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se, aperte o sininho lá, mande um comentário, compartilhe este vídeo. E até o nosso próximo Arrazoando EBD Betel, querendo Deus.